Vamos lá. Vamos ver aqui. A gente não deixa atender, ué. Não dá número, tira o pessoal. Nosso grupo, né, ensaio. Ah, tá certo. Já falar contigo. Tendo sido constatada a falta de quórum para dar início aos trabalhos, a presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária com a mesma pauta designada para a sessão ordinária. Havendo número legal, invocamos a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Carlos Eduardo, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 90ª sessão ordinária, em 30 de agosto de 2005, sob a presidência dos senhores vereadores Ivan Moreira, presidente, Leila do Flamengo, segundo vice-presidente, e Carlos Caiado, a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Verônica Costa, Leila do Flamengo, João Cabral, Rubens Andrade, André Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Cláudio Cavalcante, Jorge Felipe, Eliomar Coelho, Paulo Serri, Vanderlei Maris, Luiz Humberto, Patrícia Amorim, S. Ferraz, Chiquinho Brazão, Tereza Berger, Dr. Adilson Soares, Carlos Caiado e Aloísio Freitas, 19, assume a presidência a senhora vereadora Leila do Flamengo, segundo vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Aloísio Freitas. Encerra-se a sessão às 19h30. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende os trabalhos para confecções dos avulsos. Está suspensa a sessão. Já está em votação. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única em votação. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2025-A de 2004, de autorização do vereador Guaraná. Proíbe a regularização de obras através do instrumento denominado mais-valia, na área que menciona. A matéria está em votação. Requer quórum de maioria absoluta. Terminais liberados.
Senhoras e senhores vereadores, Aloysio Freitas, André Gouveia, Argemiro, Bolsonaro, Brazão, Dionísio, doutor Adilson, doutor Carlos Eduardo, Edson Santos, Fernando Guzmão, Guaraná, Jerominho, Jorge Babu, Jorginho da SOS, Leila, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Marcelino, Márcio Pacheco, Nadinho, Nereide, Pastora Márcia, Paulo Serri, Renato Moura, Rosa Fernandes, Rubens Andrade e S. Ferraz, Tereza Beck, Tel Silva, Verônica Costa, Vanderlei Mariz. Verinha, isso aqui. Vou encerrar. Apoio técnico para o vereador doutor Adelino Simões. Apoio técnico.
Calver. Está votando. Presentes e votando 25 senhores vereadores. Vai votar ainda, vereador? Espera um pouquinho. Vereadores ausentes, compareçam ao plenário. Vai sair. Presentes, votando 30 senhores vereadores. Votaram sim 3, não 27. O veto é rejeitado. Esse projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência em discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2255-A-2004, de autoria do vereador Lucinha. Determina as obrigações que mencionam relativas aos serviços de entrega em domicílio nas drogarias e farmácias situadas no município do Rio de Janeiro. Pendente de pareceres, Comissão de Justiça. Vereadora Andréa Gouveia Vieira. Pela manutenção do veto, presidente. Pela manutenção do veto. Pela Comissão de Finanças. Vereadora Presidente Rosa Fernandes. Alô, alô. Não sei se isso aqui está... O parecer da comissão é pela rejeição do veto. Rejeição ao veto. No orador inscrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Requer a maioria absoluta. Terminados e liberados. Cadê o Edson Santos, hein? Cadê o Edson Santos? Quem mais não está? Já marcou? Não, eu quero saber quem não está.
Tá? Aí a gente... Vou encerrar, hein? Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tramitação especial, regime de urgência e discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 14/2005, de autoria da senhora vereadora Tereza Berg. Autoriza o Poder Executivo a estabelecer no município o programa de prevenção e controle de hepatite C. Pendente de pareceres. Pela Comissão de Finanças. Vereadora Presidente Rosa Fernandes. Vereadora Rosa Fernandes, presidente da Comissão de Finanças. Emitir parecer. Parecer da comissão é pela rejeição do veto. Vai ser pela rejeição ao veto. Pela Comissão de Mérito. Vereador Jerominho. Pela Comissão de Mérito. Rejeição, manutenção. Pela rejeição. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Terminais liberados. Deixa eu ver. Vou encerrar. Presentes votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. O projeto segue a promulgação. Tá bom? Beijinho para você. Tramitação especial, regime de urgência. Discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 2027-2004, de autoria do senhor vereador Cláudio Cavalcante, que autoriza a implantação pelo Poder Executivo de um hospital geriátrico no município do Rio de Janeiro e dá outras providências. Pendente de pareceres. Comissão de Finanças. Vereadora Presidente Rosa Fernandes. Esse é o futuro, Rosa. É o futuro. Parecer da comissão é pela rejeição do veto. Rejeição, veto. Pela Comissão de Mérito. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Rejeição ao veto, senhor presidente. Rejeição ao veto. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão. Em votação.
Terminais liberados. Ô, Lucinha. Presentes e votando não, 26 senhores vereadores. Veto é rejeitado. Projeto segue a promulgação. Tramitação especial. Declaração de voto, vereador Cláudio Cavalcante. Muito obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, muito obrigado a todos os colegas que votaram por mim. Eu acho que era até uma posição suicida minha tentar uma rejeição a um veto total do prefeito depois do que aconteceu ontem. Acontece que eu ouvi uma autoridade falar várias vezes sobre o estado de precariedade dos hospitais e da saúde pública. Esse é um projeto de 2004 que autoriza a implantação de um hospital geriátrico no município do Rio de Janeiro, quando o doutor Carlos Eduardo disse que a capital mundial da geriatria é Copacabana. 38% de idosos desassistidos. Fiquei muito chocado
com a atitude da bancada que abandonou o plenário na hora de votar um projeto de uma pessoa que é da bancada e que tem sido leal à bancada. Muito obrigado pela amizade de vocês, pela coragem de vocês e a minha amizade sempre. Obrigado. Declaração de voto, vereador Dr. Carlos Eduardo. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, votei pela derrubada desse veto exatamente pelo que meu amigo e vereador Cláudio Cavalcante disse agora há pouco. O bairro de Copacabana chega a ter 38% de sua população formada por indivíduos acima de 60 anos. O estado do Rio de Janeiro é o estado mais grisalho da federação, nobre vereador Cláudio Cavalcante. Nós temos próximos de 13% de idosos. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde não coloca um sequer geriatra no bairro de Copacabana. A população de idosos não tem para onde recorrer. Faltam oftalmologistas, faltam ortopedistas, cardiologistas, reumatologistas, urologistas, todas estas especialidades voltadas para as doenças da terceira idade. Doenças do aparelho cardiovascular, doenças da próstata, doenças do aparelho músculo-esquelético, entre outras. Não há sequer um geriatra num posto de saúde que é considerada a capital mundial da terceira idade. Meus parabéns, seu projeto é da mais relevante importância e espero que o prefeito não recorra à justiça em relação à derrubada de veto que nós acabamos de realizar agora. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de voto, vereadora Cristiane Brasil. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, como não parabenizar o nobre colega Cláudio Cavalcante pela aprovação desse projeto? É impossível. Então, eu estou fazendo uso aqui do microfone justamente para externar a minha felicidade. É claro que votarei com qualquer colega meu que tenha iniciativas no sentido de melhorar a vida dos idosos do Rio de Janeiro. Hoje eu fui fazer uma visita ao Abrigo Cristo Redentor e agora vamos começar a fazer uma ronda no Rio de Janeiro para ver como é que está a situação das casas de repouso, casas de longa permanência no Rio. E toda vez que eu visito meus queridos idosos, eu realmente fico emocionada de ver o abandono, as péssimas condições que são delegadas a eles. E também hoje nós conseguimos instalar a CPI, que vai apurar o motivo pelo qual a Secretaria de Fazenda não está repassando as verbas para o programa Rio Dignidade. Então, na medida do possível, se a gente somar todos os esforços, todo mundo junto, cada um fizer um pouquinho, nós conseguiremos mudar um pouco desse quadro de abandono a essa parcela da população da Carioca que não para de crescer e é a que mais cresce, que é a parcela de idosos. Então, vereador Cláudio, parabéns. Obrigado, presidente. Presidência dá conhecimento às senhoras e senhores vereadores que a partir de amanhã, técnicos da Prefeitura, juntamente com o técnico aqui da Câmara, estarão iniciando os trabalhos de instalação do programa Fincom Citrix. Vários vereadores haviam solicitado e a Comissão de Finanças também. Então, a partir de amanhã, quinta-feira, serão implantados nos gabinetes das senhoras e senhores vereadores o programa Fincom Citrix para que se tenha um acesso desejado, tão desejado aí pelos, principalmente o vereador Chiquinho, outros vereadores aí vinham pleiteando isso há algum tempo. Cadê a ordem? Pode deixar aqui. Tramitação especial, regime de urgência. Discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 178/2005, de autoria do senhor vereador Brizola Neto.
da nova denominação aos Centros Integrados de Educação Pública, CIEPs, municipais, pendentes de pareceres. Comissão de Justiça, vereador Jerominho. Cadê a Taninha? Pela rejeição ao veto. Rejeição ao veto. Comissão de Mérito. Vereador Edson Santos. Pela rejeição, né? Pela rejeição. Rejeição. Acompanhando o vereador Jerominho. Rejeição ao veto. O orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Terminados e liberados. Um segundinho só. Ah, estão liberados, estão liberados. Falou assim contigo? Vai dar entrada? Vai dar entrada? Mauro. Já tirei até a foto para comprovar. Pô, eu acho que não vai passar. Olha aqui, ó. Vai cair essa foto se não botarem. Não, não sei. Você entra no
Vou encerrar. Presentes e votando. Pode ir, presidente, para a comunicação, se for possível. Presentes e votando 23 senhores vereadores. Não há quórum para deliberação da matéria e voltará em votação. Para a comunicação de liderança por delegação, vereador Edson Santos. Senhor presidente, a comunicação é no sentido de dar ciência ao plenário da iniciativa assumida por mim, pelo vereador Stepan Necessian e pelo vereador Carlos Eduardo. E vai através de um ofício dirigido a Vossa Excelência, que tem o seguinte teor. Senhor presidente, as denúncias proferidas pelo vereador Jorge Pereira na sessão de 30 de agosto de 2005, dão conta de procedimentos escusos de favorecimento a doadores de campanha do Partido Verde, integrante da base de sustentação do prefeito César Maia. São denúncias que dizem que as empresas com projetos e empreendimentos no município do Rio de Janeiro conseguiram que seus interesses fossem aprovados em tempo recorde, dentre outras vantagens. O ilustre denunciante disse ainda que tinha em seu poder documentos e provas das irregularidades que as apresentariam em qualquer tempo. Diante do exposto, os vereadores signatários do presente requerem a Vossa Excelência que seja solicitada, na verdade é requerida, ao denunciante a referida documentação para que a mesma seja publicada no Diário da Câmara e dessa forma sejam observados os princípios constitucionais que balizam a administração pública, além de propiciar que o Poder Legislativo carioca, na forma do seu regimento interno e no exercício de sua função fiscalizadora, possa examinar as providências futuras que deverão serem tomadas quando da apresentação da documentação. Nesse sentido, ao tempo que renovamos protesto de respeito e consideração, requeremos que as providências solicitadas sejam atendidas o mais rapidamente possível. Aí assinam o vereador Edson Santos, Stepan Necessian e doutor Carlos Eduardo. Isso está ligado à denúncia feita aqui pelo vereador Jorge Pereira, trazendo nuvem a procedimentos na administração pública municipal e cumprindo com o nosso papel de fiscais das ações e deliberações do Poder Executivo, estamos encaminhando a Vossa Excelência para que o vereador Jorge Pereira possa, num tempo mais breve possível, trazer essa documentação à Câmara para que o conjunto de vereadores interessados possam ter ciência do mesmo. Pode ser uma denúncia vazia, mas há a possibilidade também de ser uma denúncia repleta de elementos que propiciem uma investigação, que exijam uma investigação mais firme do Poder Legislativo Municipal. Muito obrigado. Presidência dá conhecimento do outro plenário, que está de posse de requerimento de autoria da senhora vereadora Andréa Gouveia Vieira. Seguintes termos: requer a mesa diretora de forma regimental a inversão da pauta à ordem do dia 31/8/2005, de forma que os vetos parciais apostos pelo Poder Executivo ao PL 169A/2005, 11º da pauta, sejam apreciados logo após o de número 6. A presidência vai fazer a verificação de quórum, uma vez ter a última matéria não alcançado
o número necessário para que pudesse ser apreciada. Só registrar, né? Assim sendo, solicito aos nobres senhores vereadores e senhoras vereadoras que registrem as respectivas presenças. Essa é a terceira? É a terceira ou a segunda? Não, é que se fosse a terceira... Brazão. Cadê o João Cabral, cara? Rosa Fernandes, cadê a Rosa? Rosa, ela disse que ia beber. Rosa! Cadê a Rosa? Eu vou encerrar. Presentes 24 senhores vereadores. Não há quórum para se aprecie a matéria. Assim sendo, a presidência vai colocar em discussão o próximo veto. Palavra pela ordem, vereador Edson Santos. Para entender o encaminhamento, agora Vossa Excelência colocará em discussão os projetos sem colocá-los em votação diante da constatação de ausência de quórum para a deliberação de matérias. Isso. Eu estou dizendo isso porque há uma ação ostensiva por parte do governo no sentido de tirar o quórum da sessão. Os vereadores presentes que confirmaram sua presença na sessão, nessa verificação de quórum,
são exatamente aqueles que resistiram à pressão do governo, no sentido de que a LDO não seja votada. O governo não tem voto para garantir a manutenção do veto, e há um interesse do governo em que essa votação ela não ocorra, para que o orçamento, a lei orçamentária, seja enviada à Câmara sem ter como referência a lei de diretriz orçamentária. Então é lamentável que a liderança do governo, a mesma liderança que ontem orientou sua bancada a votar a deformação da APA de Marapendi, hoje retire do plenário os vereadores, pressione os vereadores a não comparecer ao plenário a fim de votar algo tão ou mais importante, que é exatamente a apreciação dos vetos à lei de diretriz orçamentária. Pela ordem, vereador André Gouveia. Nós temos hoje e amanhã para votar a LDO. Se não votarmos, o prefeito vai mandar a lei orçamentária que ele quiser, alegando que não houve tempo, que a Câmara de Vereadores não se manifestou a tempo e que, portanto, para que ele pudesse cumprir com o prazo dele, ele teve que fechar o orçamento dele sem o resultado da votação da Câmara de Vereadores. Faz parte do jogo democrático que o governo retire os seus comandados, assim como os seus aliados. Não adianta a gente querer chorar sobre o leite derramado. Nós temos que ser competentes para conseguir trazer as pessoas que têm coragem e independência para votar de acordo com a sua consciência. Se nós não conseguimos fazer isso, azar o nosso e o azar do cidadão e da população do Rio. A gente vai continuar lutando para tentar derrubar os vetos do prefeito a emendas que são importantes, que são emendas que dão transparência ao orçamento. São emendas, aliás, aprovadas em plenário pela Câmara de Vereadores. Gostaria, senhor presidente, de dar pedir ao senhor, e vou encaminhar à mesa, uma comunicação que me foi passada hoje pelo doutor Fernando Chassel. Vocês se lembram ontem que, ao encaminhar a votação da APA de Marapendi, o vereador Jorge Pereira bradava com esses papéis, dizendo que ele tinha a aprovação e o apoio da Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas. Como disse ontem, nós precisávamos de tempo, inclusive, para ver o que era isso, que ele bradou aqui como sendo uma coisa favorável ao projeto que ele estava encaminhando. Sabíamos que podia ser qualquer coisa. E, como esperávamos, o que está escrito aqui não é o que foi aprovado. Aliás, ao contrário, o que o doutor Fernando Chassel diz aqui é que é muito importante, sim, que se faça uma ocupação correta da área, mas é preciso estudar, ter estudos de impacto ambiental, é preciso ver que tipo de estabelecimento hoteleiro se vai colocar ali, que é preciso que se obedeça a todos os trâmites que a lei determina, que se ouçam as pessoas e as entidades, as instituições que se tem que ouvir. Ele mandou também uma mensagem que eu acho que é bom a gente saber, que ele diz: o fato de ter sido aprovado, vereadora, não significa que será executado, porque nós não estamos numa ditadura, nós estamos num regime democrático. Então, de qualquer maneira, tudo que foi aprovado ontem ainda terá que passar por muitas instâncias, Isso não significa que ninguém estará construindo às pressas absolutamente nada amanhã. Então, eu queria deixar aqui registrado e vou deixar também o documento que ele encaminhou para que seja registrado no Diário Oficial da Câmara. O que aconteceu ontem aqui com Marapendi
tem como resultado o que está acontecendo aqui hoje com a LDO. O acordo que foi feito entre o prefeito e o bloco do vereador Jorge Pereira, que, no último instante, conseguiu retirar aqui do plenário as pessoas que tinham se comprometido a assinar para dar o quórum para que votássemos a LDO a tempo, é resultado do que foi aprovado ontem aqui na Câmara de Vereadores. As coisas têm ligação, sim, uma com a outra, uma com as outras. E eu acho que está na hora da gente realmente pensar em passar a limpo também a Câmara de Vereadores, não é? Eu estava ouvindo hoje no rádio o depoimento de um deputado federal, que é da mesa diretora da Câmara de Deputados, da Câmara Federal, e ele dizia, CPI, para ver se há corrupção em Câmara, não precisa de ter provas, basta ter cheiro. Quando começa a feder e quando há a sensação de que tem alguma coisa de errado por aí, dá para abrir um processo. E aí a gente vai ver até o fim onde é que a gente chega. Eu topo, porque eu não topo mais ficar aqui vendo acontecer o que aconteceu ontem. Não dá. E todo mundo sabe aqui que fede. Vamos ver que fedor é esse. Muito obrigada. Pela ordem, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, é só para fazer um pequeno reparo a algumas informações dadas pela vereadora Andréa Gouveia para que se possa deliberar com tranquilidade. O senhor prefeito tem até o dia 30 de setembro para encaminhar à casa a proposta orçamentária dele. E os vetos à LDO não precisam, não está escrito em lugar nenhum que eles têm que ser votados até amanhã. Eles podem ser votados em qualquer tempo até o dia 30 de setembro, quando chega aqui a lei orçamentária. Portanto, não está escrito no regimento, em nenhum lugar, que tem que se votar os vetos, nem esse, nem nenhum outro, até amanhã ou até hoje. Nós, certamente, votaremos os vetos a tempo deles serem aplicados à lei orçamentária. Mas não há esse rigor, eu não sei onde a vereadora encontrou esse rigor, e os vetos podem ser apreciados em outra data, até 30 de setembro, quando chegará a lei orçamentária. Se houver incongruência entre o que se votou na LDO e o que o prefeito mandou para cá, ele pode refazer e mandar outra vez no dia 1 de outubro, 2 de outubro, ajustando a proposta orçamentária ao que foi determinado e deliberado pela LDO e pela apreciação dos seus vetos. Apenas para fazer essa ressalva. Presidente, pela ordem. Vereador Chiquinho Brazão. A seguir, a senhora quer permuta, vereador Brazão? O senhor pode permutar com a vereadora? Então, a palavra pela vereadora Andréa Gouveia. O líder do governo, com a sua voz mansa, tenta enganar os nossos colegas, dizendo que o prefeito tem até o dia 30, que nós teríamos até o dia 30 para votar a LDO. Ele realmente deve ter assim, umas 62 versões de orçamento para mandar, prontinhas no dia 30. Porque ou esse orçamento é um orçamento bandido, porque se ele acha que ele vai fazer um orçamento em 2 dias ou em 1 dia, ou seja, nós aprovamos no dia 29 de setembro e no dia 30 ele vai incorporar no orçamento todas as emendas que tiverem sido aprovadas ou não pela Câmara de Vereadores, ou ele acha que realmente os vereadores são crianças, ou o vereador Paulo Serri não leu, não se deu ao trabalho de ler as emendas que foram feitas, que são emendas que alteram profundamente a maneira de se fazer o orçamento, profundamente a maneira de dar transparência àquilo que a Prefeitura nunca deu. Então, vereador Paulo Serri, vamos deixar claro aqui, ou nós votamos a LDO hoje ou amanhã, ou nós teremos perdido o nosso tempo. Vocês não se iludam. Quem quiser acreditar no que o vereador Paulo Serri fala, e ele tem dado provas da correção do que ele fala, acredite no vereador Paulo Serri. Eu posso garantir a vocês, ou vota agora, ou
não vai mais adiantar. E o prefeito terá todas as razões para não acatar nenhuma das emendas que nós tivemos aprovadas, infelizmente, tarde, porque ele vai dizer que ele não teve tempo de preparar o orçamento adequadamente. Pela ordem, vereador Chiquinho Brazão. Boa tarde, presidente, todos os vereadores. Palavra aqui dita pela nobre colega vereadora André Gouveia, do qual não concordo, até porque voto da maneira, estamos numa democracia aonde eu voto da maneira que eu entendo que seja melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Em relação à LDO, eu acho que está sendo realmente manipulado. É o meu ponto de vista pelo que eu tenho visto aqui na casa. Em relação ao que a vereadora mencionou sobre ontem, a votação de ontem, por exemplo, eu votei a favor da votação e votaria e voto sempre que for. Eu já falei aqui, sou a favor das construções, sou a favor do empresário, sou a favor de quem gera emprego, recursos e tudo mais. E não vejo no projeto de ontem que houvesse proibição em si da construção, e sim da ampliação. Então tem que ficar bem claro que esse negócio de que tem cheiro, que tem fumaça, que tem... Pô, eu escuto isto desde que comecei aqui na casa. Então cada um tem a sua bandeira. Eu tenho pelo social, outros não têm o social, têm o argumental. Então nós temos que ter... o que não é bom para mim não presta. Não é bom para mim, não está dentro do que eu penso, da forma que eu penso, tem coisas erradas. Nós temos que parar com isso. Nós temos que pegar o preto no branco. Tem aqui, ó, ali. E pronto. Temos a demonstração aqui da fraqueza, por quê? Tínhamos vereadores e realmente saiu. Mas cada um faz o seu, o prefeito faz o dele, ele faz o melhor que ele acha que é para ele. Eu acho que o comprometimento do voto, ele é complicado quando você faz no que você não acredita. O vereador, muitas das vezes, que participa de uma votação e que ele não acredita, ele trata de uma forma. O vereador que trata de uma votação do que ele acredita, ele age de forma diferente. Então, eu sei que é o seguinte, o que é conduzido de forma, no meu ver, tocado de uma determinada maneira, para mim é o boi. Você bota no curral e toca para onde você quer. Entendeu? Então, o meu ponto de vista aqui é de que muita coisa tem que mudar, mas não sou eu, certamente, não serei, farei parte, mas sozinho não conseguirei. Aqui, à esquerda, pelo que eu vejo aqui na casa, ela, infelizmente, ela está fraca, e eu tenho certeza de que o prefeito forte, quanto mais forte o prefeito, menos precisa da casa, menos precisa do vereador, preferência do prefeito que nem tivesse os vereadores, que ele faria as coisas da forma que ele quer. Esse negócio de que estamos na democracia não é verdadeiro. O que tem demonstrado aqui é que nós estamos numa ditadura, infelizmente, pela forma que tem sido conduzido muito do que eu vejo. Então, fala-se uma coisa, mas faz outra. Então, e estamos aqui, cada um tem o seu ponto de vista. O meu pode ser o errado, porque inclusive fui campeão de erro, e eu aprendo com meus erros. Então, de repente, até muitas das vezes fala-se palavras, acaba se ofendendo até os colegas. Então, desculpa os amigos, os colegas, vereadores, se por algum momento eu ofendi. Mas esse é o meu pensamento e votei sabendo, e estou aqui para votar a LDO consciente do que estou votando. E não tem nada na LDO, que eu saiba. Pela ordem, vereador Paulo Serré. Senhor presidente, apenas para reafirmar, depois da intervenção da vereadora André Gouveia, o que eu disse antes. Ninguém está aqui brincando, cada um usa a estratégia que lhe parece mais conveniente naquele momento. Votar hoje, ou votar amanhã, ou depois da manhã, é uma questão de estratégia que se traça de acordo com o que a circunstância de plenário lhe indica. Portanto, é o que nós estamos fazendo, nos pautando pelo regimento interno,
E quero reafirmar que, e até gostaria de pedir à vereadora Andréa Gouveia, uma regimentalista experimentada, que nos indicasse no regimento interno onde é que consta dizer que nós temos que votar até hoje. Eu digo que o prefeito pode encaminhar até o dia 30 de setembro a proposta de orçamento e nós podemos votar, devemos votar a LDO a tempo de que ele possa adequar a proposta ao que foi interposto pela LDO. Mas se houver incongruência, ele pode perfeitamente adequar. Apenas isso. Nós não temos o hábito de trabalhar aqui enganando nenhum companheiro. Os acordos que fazemos aqui, firmamos todos, e cumprimos a todos eles. Vamos continuar pautando nossa liderança pela tranquilidade, pela defesa dos interesses do governo e da cidade, e queremos que possamos aqui conviver, mesmo na divergência, conviver de maneira civilizada, de maneira alta, sem demonstrações de deselegância, de desapreço e de ofensas à casa que são feitas sem comprovação, levantando suspeições que não se admitem. Isso vem se tornando um hábito na casa, se suspeitar de A, de B ou de C sem comprovação. E isso tudo acaba por gerar um ambiente de desconfiança, não apenas entre os vereadores, mas o que é muito pior, entre a casa e a sociedade. Portanto, lamentar que, mais uma vez, a vereadora Andréa Gouveia, sentindo seus cheiros, seus odores, tem aqui se referido à casa como se gostaria também que ela, se fosse o caso, dissesse o que acha que há aqui, enfim. Não, o que tem a ver com o que se votou ontem com o que se vota hoje? Nada. Então, não há absolutamente o que se correlacionar, e eram essas as minhas considerações. Pela ordem, vereador Eliomar Coelho. Diz que tem cheiro bom e tem cheiro ruim. Tem odores bons, tem muitos odores bons. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Ivan Moreira, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu tenho dito aqui várias vezes e volto a afirmar, infelizmente, vereadores aqui nesta casa, não digo todos, pensam que estão exercendo a função de vereador. E, infelizmente, não é isto que acontece. Como não é isto que acontece, então, é uma casa que, infelizmente, também não está merecendo o respeito que deveria merecer. Hoje, tem um articulista do Jornal do Brasil que escreve um artigo cujo título é Que se vão todos. Que se vão todos. Porque é o que ele está adotando como lema para detonar uma campanha de que o ano que vem não deva se votar em ninguém que exerça um cargo legislativo ou executivo. Inclusive, ele termina dizendo que vai incorrer em algumas injustiças, porque tem gente séria, tem gente honesta, tem gente responsável, tem gente cumpridora e que tem consciência do que lhe cabe como a função que exerce. Então, veja bem o que está acontecendo. Mas está acontecendo por conta o que se viu ontem nesta casa aqui. E eu quero dizer o seguinte: os dois tipos de vereadores que existem, o vereador social, o vereador argumental, eu quero dizer que eu sou tanto social como argumental. Entendeu? Então, faço as duas coisas. Agora, tudo que eu faço aqui, eu faço atendendo ou tentando corresponder uma expectativa que foi gerada por mim quando candidato
de estar nesta casa defendendo os interesses da cidade e os interesses dos moradores da cidade, do povo carioca. E não é isto que se viu aqui. Não foi isto ontem o que se viu aqui. Aqui ninguém é bobo. Tem que acabar com essa conversa. Não foi isto. Se viu um vereador que não vinha aqui há muito tempo, chegou aqui, capitaneou exatamente um absurdo, que é exatamente pegar um veto aposto pelo prefeito, destrinchar isso daí contra o regimento interno da casa e acabou. E foi engolido pelos vereadores. Então, se isto acontece, o que aconteceu ontem, então hoje eu vejo como de menor monta a questão da LDO. Quando que nós discutimos aqui a LDO? A vereadora Andréa Gouveia, para não querer desmerecer dos demais, mas é a única que tem se preocupado, analisado a fundo, indo com profundidade exatamente no debulhamento da lei de diretrizes orçamentárias, que é uma coisa importantíssima. A lei de diretrizes orçamentárias, como o próprio nome está dizendo, o orçamento que vai vir para cá tem que estar de acordo com a lei de diretrizes orçamentárias aprovada na casa. Então, esta lei de diretrizes orçamentárias era para ter sido objeto de grandes discussões aqui. Mas aqui ninguém discute nada. Ninguém discute nada nesta casa. Aqui é o parlamento que não se parlamenta. Que não se parlamenta. Então, é claro, não merece crédito do prefeito. Trata na sua relação com esta casa, a relação que existe entre executivo e legislativo é a mais desrespeitosa possível. A mais desrespeitosa possível. Os vereadores não consideram normal e achando que, inclusive, estão exercendo a função de vereador. Estão legislando, porque legislar tem que se trabalhar, tem que se fazer leis, produzir legislações, ou seja, elaboração legislativa, que é a função principal do vereador. Primeira. Segunda, fiscalizar as ações do executivo. Eu quero saber o que se essa casa faz isso aqui. Não faz. Não faz. A gente senta aqui e vota, sabe o que? Veto do prefeito. O prefeito se arvorando que esta casa não pode fazer nada, porque tudo é vício de iniciativa. Tudo é vício de iniciativa. Prefeito, acabou. E tem mais. Quando a gente derruba o veto, ele, na medida que interessa a ele, argui a inconstitucionalidade. E eu já pedi, inclusive, viu, nosso presidente, eu até aproveito para reforçar a minha solicitação, que eu gostaria que fosse feito um levantamento pela Procuradoria-Geral da Casa, que tem como função exatamente defender os interesses desta casa, saber quantos projetos aprovados por nós vereadores, entendeu? Que o prefeito arguiu a inconstitucionalidade, para saber se procede ou não, até para acionar a Procuradoria-Geral e fazer a defesa da casa. Pelo menos, se a casa não quiser, pelo menos eu quero que defenda aquilo que é projeto meu, que foi aprovado aqui, e que ele vetou, e que a gente conseguiu derrubar o veto. Então, eu falo isso com muita tristeza. Quer dizer, esta casa não discute, esta casa realmente trata com descaso as questões sérias que acontecem nesta cidade, porque, veja bem, meu amigo, que é meu amigo, eu considero meu amigo o vereador Marcelino da Almeida, é uma pessoa que eu gosto, tenho carinho por ele, mas ele vai ali e diz que o prefeito César Maia é um dos grandes prefeitos. Ora, mas se ele está administrando essa cidade há 12 anos, se ele fosse excelente prefeito, essa cidade não estava do jeito que encontra-se. Abandonada, uma cidade abandonada, uma cidade que você sai de casa, não tem certeza se você volta para casa. Uma cidade que ele trata como mercadoria, e cidade não é mercadoria. Então, as consequências é exatamente isto, não é? As consequências é isto. E é claro que isto daqui vai se reproduzindo, se reproduz nas Assembleias Legislativas e se reproduz no Congresso. O que está acontecendo no Congresso
no fundo, a origem, a raiz, é exatamente vícios que são acumulados, entendeu? Exatamente nas casas legislativas municipais. É isso aí. Então, acabou. Então, eu acho que ou a gente toma uma outra atitude pelo menos de nos considerarmos legisladores legítimos desta cidade, do Rio de Janeiro. Não é uma cidade qualquer, sem demérito para as demais, mas não é uma cidade qualquer. A gente honrar pelo menos o nosso mandato, até para justificar a existência dele lá fora para quem pelo menos depositou o voto de confiança. Dá uma parte, não. Pela ordem, nobre vereador, porque... Pela ordem, vereador Marcelino da Almeida. Senhor presidente, meu amigo Leomar, eu tive uma criação, meus pais seguindo uma linha de ação e de perceber as coisas que são boas e as que são ruins. Eu defendo o prefeito César Maia, como você falou, porque já se passaram muitas situações aqui no Rio de Janeiro, e o que está se havendo hoje no Estado do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional, eu acho que o prefeito César Maia, claro que ele tem os defeitos dele, claro que ele não acerta tudo, mas se ele não fosse tão bom, se ele não tivesse as qualidades dele, como é que ele poderia ganhar no primeiro turno? Qual seria o segredo do prefeito César Maia de ganhar no primeiro turno? É porque ele tem as suas qualidades. Claro que essa cidade é difícil de se governar. Essa cidade do Rio de Janeiro não é fácil governar ela. Mas que você não pode, a gente não pode ir contra o trabalho que está sendo feito nessa cidade do Rio de Janeiro. Então, eu acho, Leomar, vou dizer para você, se está faltando alguma coisa, claro que está. Mas o prefeito, ele tem que ser falado, está falando uma grande administração. Por isso que eu defendo ele, Jolimar. Se estivesse fazendo alguma coisa contra, eu não sou pessoas aqui direcionadas. Eu tive meus votos trabalhando na Zona Oeste, mas eu falo aquilo que eu sinto e aquilo que eu vejo. Volto a te repetir, existem algumas coisas, não é perfeito, mas o prefeito César Maia, você fala hoje que tinha dificuldade de voltar para casa, não é o problema do governo do município, é o governo do Estado, o problema da violência. Isso tudo bem, se cada um, Leomar, fizesse a sua parte, o governo do município, o governo do Estado e o governo da União, nós teríamos um outro Brasil. Pode estar certo disso. Tramitação especial, regime de urgência, discussão única. Veto total posto pelo Poder Executivo ao PL 20/2005, que autoriza o vereador Dionísio Lins, que autoriza o Poder Executivo a determinar a autonomia financeira das unidades hospitalares da rede pública do município do Rio de Janeiro e dar outras providências. Pendente de parecer da Comissão de Mérito. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Rejeição ao veto, senhor presidente. Rejeição ao veto. No orador inscrito discutir a matéria, encerrada a discussão em votação. Terminais liberados. Senhor presidente, não há quórum para deliberar, então não pode ter votação. Lógico que não é. A sessão ficou a sessão de discussão apenas das matérias. Vereador Edson Santos. A última verificação de quórum não deu 24 senhores vereadores. Então não há quórum para deliberar. Sim, de qualquer forma, esta matéria ela requer quórum de maioria absoluta. Por si só, será feita uma verificação de quórum. A presidência poderia verificar também, mais uma vez, mas de qualquer forma, esta matéria vai nos dar o norte enquanto os vereadores presentes. Naquele momento não deu, Agora poderá dar menos ainda. Nem o autor do projeto está aqui. Senhor presidente, aceito o encaminhamento dado por Vossa Excelência. Terminais liberados.
caiu. Ele faz em consideração minha, ele não tem essa obrigação. Presentes, 8 senhores vereadores, não há quórum para deliberar nem dar continuidade aos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, comunica que hoje, às 19 horas, haverá solenidade, entrega a medalha Pedro Ernesto, pós-mortem, ao embaixador Sérgio Vieira de Mello. Requerimento da nobre vereadora Tereza Berger. Convoco sessão ordinária para amanhã às 14 horas, dando prosseguimento à ordem do dia. Está encerrada a sessão.